Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Pois bem, vamos lá. Nesta aula nós vamos estudar um tema muito importante de noções de direito administrativo para o concurso do INSS. Serviços públicos, com foco em regulamentação e controle, forma, meios e requisitos, além da delegação por concessão, permissão e autorização. Esse assunto é clássico em concurso porque mistura conceitos doutrinários com regras legais e constitucionais. A banca gosta muito de cobrar a diferença entre prestação direta e indireta, o papel do Estado na organização dos serviços públicos e, principalmente, as distinções entre concessão, permissão e autorização. Portanto, aqui o aluno precisa entender a lógica do instituto e não apenas decorar palavras. Vamos começar pelo conceito de serviço público. Serviço público é toda atividade destinada a satisfazer necessidades coletivas, prestada pelo Estado ou por quem o represente, sob regime jurídico total ou parcialmente público. Em outras palavras, são atividades voltadas ao interesse da coletividade e que o ordenamento jurídico atribui ao poder público, direta ou indiretamente. Exemplos clássicos de serviços públicos são transporte coletivo, fornecimento de energia elétrica, abastecimento de água, saneamento, telefonia, atendimento postal, entre outros. Alguns desses serviços são prestados diretamente pelo Estado. Outros são delegados a particulares, sempre com fiscalização estatal. A Constituição Federal trata dos serviços públicos no artigo 175, ao estabelecer que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre por meio de licitação, a prestação de serviços públicos. Aqui já aparece uma informação fundamental. O Estado pode prestar o serviço diretamente ou pode delegá-lo. Mas, mesmo quando a execução é transferida a particulares, a titularidade continua sendo do poder público. Esse ponto é muito importante para a prova. O particular não se torna dono do serviço público. Ele apenas recebe o direito de executá-lo nas condições previstas pela lei e pelo contrato ou ato administrativo correspondente. Agora vamos falar sobre regulamentação e controle dos serviços públicos. A regulamentação é a atividade pela qual o poder público organiza o serviço, define regras de funcionamento, estabelece condições técnicas, fixa padrões de qualidade, disciplina direitos e deveres dos usuários e dos prestadores, além de estabelecer o regime de fiscalização e sanções. Em outras palavras, regulamentar significa disciplinar juridicamente o serviço público para garantir que ele seja prestado de forma adequada ao interesse coletivo. Essa regulamentação pode ocorrer por meio de leis, decretos, regulamentos, atos normativos de agências reguladoras e cláusulas contratuais, conforme o tipo de serviço e a estrutura de sua prestação. Já o controle é a atividade de fiscalização e acompanhamento do serviço público. O Estado precisa verificar se o serviço está sendo prestado de forma adequada, contínua, eficiente, segura e conforme a legislação. Esse controle pode incidir tanto sobre serviços prestados diretamente por órgãos e entidades públicas quanto sobre serviços delegados a particulares. Mesmo quando há concessão ou permissão, o Estado mantém o poder de fiscalizar, intervir, aplicar sanções, em certos casos, extinguir a delegação. Isso decorre do princípio da supremacia do interesse público e do fato de que a titularidade do serviço permanece com o Estado. Quando falamos em serviço público adequado, estamos nos referindo a um conceito legal importante. A Lei nº 8.987 de 1995, que disciplina a concessão e permissão de serviços públicos, estabelece que serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Esses requisitos são muito cobrados em prova e merecem atenção. Regularidade significa prestação conforme as normas e padrões estabelecidos. Continuidade significa que o serviço não deve sofrer interrupções indevidas, já que muitas vezes atende necessidades essenciais da população. Eficiência exige boa prestação, com qualidade e aproveitamento adequado dos recursos. Segurança significa proteção ao usuário e redução de riscos.
A atualidade envolve modernização das técnicas, dos equipamentos e da forma de prestação. Generalidade indica que o serviço deve ser prestado sem discriminação indevida entre os usuários. Cortesia exige urbanidade, respeito e bom atendimento ao público. Modicidade das tarifas significa que os preços cobrados devem ser razoáveis, compatíveis com a natureza do serviço e acessíveis ao usuário. Esses requisitos ajudam a entender que o serviço público não pode ser prestado de qualquer maneira. Ele deve respeitar parâmetros mínimos de qualidade e de adequação ao interesse coletivo. Agora vamos falar sobre a forma e os meios de prestação dos serviços públicos. A prestação pode ser direta ou indireta. A prestação direta ocorre quando o próprio Estado, por meio de seus órgãos ou entidades da administração indireta, executa o serviço. Nesse caso, o serviço é realizado por pessoas jurídicas de direito público ou, em certos casos, por entidades da administração indireta instituídas para esse fim. Já a prestação indireta ocorre quando o Estado delega a execução do serviço a particulares. Essa delegação pode se dar principalmente por concessão ou permissão. Em alguns casos, a doutrina e a legislação também mencionam a autorização, mas com características próprias, que nós vamos estudar daqui a pouco. Além da forma direta e indireta, também é importante entender os meios de execução. O serviço pode ser prestado de forma centralizada, quando o próprio ente político o executa. Pode ser descentralizada, quando o serviço é transferido a outra pessoa jurídica, como autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou particular delegado. E pode haver desconcentração, que não cria nova pessoa jurídica, mas apenas distribui competências dentro da mesma estrutura administrativa. Esse ponto pode aparecer em prova, especialmente em questões que misturam descentralização com desconcentração. Vamos agora ao tema central da delegação. A delegação é a transferência da execução do serviço público a um particular, ou em certos casos a outra entidade, sem transferência da titularidade do serviço. O particular passa a executar o serviço em nome próprio, por sua conta e risco, mas sob fiscalização do Estado. As principais formas de delegação são concessão e permissão, previstas expressamente na Constituição. A autorização também aparece na doutrina e em legislações específicas, sobretudo em certos serviços e atividades de interesse público. Vamos começar pela concessão. Concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação na modalidade concorrência ou conforme a legislação atual, sobre contratações, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. A concessão é formalizada por contrato administrativo. Esse é um ponto fundamental. Na concessão, existe contrato. E esse contrato estabelece direitos, deveres, prazo, condições de prestação, regime tarifário, investimentos, hipóteses de intervenção, incampação, caducidade e extinção. Outra característica importante é que a concessão exige licitação. A Constituição e a lei deixam isso claro. Portanto, em regra, não existe concessão válida sem procedimento licitatório prévio. Além disso, a concessão normalmente envolve serviços de maior complexidade e maior vulto econômico, como transporte coletivo, rodovias, energia elétrica e saneamento, dependendo do caso. Agora, vamos à permissão. Permissão de serviço público é a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. A permissão possui natureza mais precária do que a concessão. Isso significa que ela é mais facilmente revogável pelo poder público, conforme o regime jurídico aplicável. Tradicionalmente, a doutrina apontava a permissão como ato administrativo unilateral e precário. No entanto, com a Lei nº 8.1987 de 1995, a permissão passou a ter formalização por contrato de adesão, embora mantenha a característica da precariedade. Em prova, o aluno deve tomar cuidado com isso. A permissão continua sendo marcada pela precariedade,
mas hoje possui disciplina legal contratual. Outra diferença importante é que a permissão pode ser outorgada a pessoa física ou jurídica, enquanto a concessão é, em regra, atribuída à pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Tanto a concessão quanto a permissão dependem de licitação e envolvem prestação por conta e risco do particular, sempre sob fiscalização do Estado. Agora vamos falar sobre a autorização. A autorização, em sentido amplo, é um ato administrativo unilateral, discricionário e precário por meio do qual o poder público permite ao particular exercer determinada atividade, utilizar bem público ou, em alguns casos, explorar serviço de interesse público. No campo dos serviços públicos, a autorização aparece com menor destaque no artigo 175 da Constituição, que fala expressamente em concessão e permissão. Porém, em setores específicos, especialmente nas áreas de telecomunicações, transporte e energia, a legislação pode admitir autorização como instrumento de outorga para certas atividades. A principal característica da autorização é a precariedade mais acentuada. Ela não se equipara à concessão, nem à permissão, em estabilidade jurídica. A autorização pode ser revogada com maior liberdade pela administração, conforme a disciplina legal aplicável. Em concursos de direito administrativo, a banca costuma cobrar a diferença clássica entre esses institutos da seguinte forma: concessão, contrato administrativo, prazo determinado, licitação, delegação à pessoa jurídica ou consórcio, maior estabilidade. Permissão, delegação precária, mediante licitação, à pessoa física ou jurídica, formalizada por contrato de adesão. Autorização, ato administrativo unilateral, discricionário e precário, usado em hipóteses específicas previstas em lei. Outro ponto muito importante na delegação de serviços públicos é a responsabilidade do prestador. O concessionário ou permissionário responde pelos danos causados aos usuários e a terceiros na execução do serviço, sem prejuízo da responsabilidade do poder concedente nos casos cabíveis. Isso reforça a ideia de que o serviço público, mesmo delegado, continua sujeito a regime especial de proteção do usuário. Também merecem atenção as formas de extinção da concessão, muito cobradas em prova. A concessão pode ser extinta por advento do termo contratual, incampação, caducidade, rescisão, anulação e falência ou extinção da empresa concessionária. Incampação é a retomada do serviço pelo poder concedente por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa e prévio pagamento de indenização. Caducidade é a extinção da concessão por inadimplemento do concessionário, ou seja, por descumprimento das obrigações assumidas. Esses conceitos são clássicos e aparecem muito em questões objetivas. Agora vamos fazer uma síntese comparativa para facilitar a fixação. Serviço público é atividade destinada à satisfação de necessidades coletivas, sob titularidade do Estado. O Estado pode prestar o serviço diretamente ou delegá-lo. A regulamentação organiza juridicamente o serviço. O controle fiscaliza sua prestação e garante adequação ao interesse público. Serviço adequado é aquele prestado com regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade tarifária. A concessão é delegação contratual, por prazo determinado, mediante licitação, à pessoa jurídica ou consórcio. A permissão é delegação precária, também com licitação, podendo ser a pessoa física ou jurídica. A autorização é ato unilateral, discricionário e precário, admitido em hipóteses legais específicas. Para encerrar, vamos fazer uma revisão final dos pontos mais importantes para a prova. O artigo 175 da Constituição atribui ao poder público a prestação de serviços públicos, diretamente ou sob concessão ou permissão. Na delegação, o Estado transfere a execução, mas não a titularidade do serviço. A prestação do serviço público deve obedecer a requisitos de adequação. A concessão e a permissão dependem de licitação. A concessão é formalizada por contrato e tem prazo determinado. A permissão é mais precária e pode ser atribuída à pessoa física ou jurídica. A autorização é ato administrativo unilateral e precário, usada em situações legalmente previstas.
O Estado mantém o poder de regulamentar, fiscalizar, intervir e extinguir a delegação quando necessário. Portanto, aluno, esse é um tema que exige compreensão das diferenças entre os institutos e atenção à literalidade das normas. Se você souber distinguir bem prestação direta e indireta, regulamentação e controle, concessão, permissão e autorização, já estará muito à frente em direito administrativo para o concurso do INSS. Até a próxima!